a esquerda ela tem uma necessidade brutal de afastar Deus da sociedade. Sim. Porque não é Jesus ou a igreja que muda por você. Você muda para pertencer à igreja. Deus quer a mudança de você, para você ser merecedor. Nem sei se você é cristão. Sou cristão primitivo. Ok. Adoro essa expressão, cristão primitivo. Ok. Eu tô melhor que protestante, não preciso de intermediário. Eu falo com Deus, ó, tete a tete. Ah, menino, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho umas Eu histórias já li a com Bíblia Deus. de cabo a rabo. Pois é, só que você identifica quando você tira o temor do pós, se você tira a quem temer, você perde o limite, isso é óbvio, Sim. e uma sociedade sem sem limites colapsa. Criatura, eu vou escrever um livro de 700 páginas sobre essa pergunta. Eu adorei essa pergunta, só que ela é tão complexa. Bom, Dostoiévski já respondeu, sem Deus tudo é permitido. E eu completo dizendo o seguinte, não existe a possibilidade de bondade sem um princípio de transcendência. Todo mundo, inclusive quem é ateu, quem se diz ateu, acredita em algo. Você pode até criticar o lado contrário. Eu também não sei se existe um céu, um inferno, um limbo, que está lá São Pedro me esperando. Não sei. Acho tudo também do plano de uma ficção mitológica. Agora, eu acredito piamente num Deus bondoso, gentil, misericordioso, que concebeu o universo e a gente intui que ele existe. Não sei a forma, se é humano, se é uma energia, sei lá, mas é um princípio de bondade que está arraigado dentro de nós. E que a gente percebe, a gente tem 6 bilhões de galáxias. Os cientistas vão dizer, você é um grão de areia cujo universo é indiferente. Mas sem a minha consciência do universo, o universo vira um palco de diversões sem público. Isso é um instrumento religioso. A gente está consciente da realidade que nos cerca, porque a gente tem Deus dentro da gente que nos ultrapassa e está dentro de nós. Mas, eventualmente, se você tem esse código moral dentro de você, que você apreende, mas você intui também, qualquer ser humano, por mais primitivo que seja, sabe que torturar é errado, não precisa nem acreditar numa religião, que matar é errado, que roubar é errado, que enganar é errado. Sabe que um princípio de justiça torna as pessoas, inclusive, mais felizes. O princípio de bondade, quando você faz um ato de generosidade, você se torna melhor, você se sente melhor. Ainda que você esteja sofrendo, quando você percebe que você está fazendo um ato de justiça, ainda mais nesse país que a gente está vivendo agora, de tanta injustiça, quando você se sacrifica em nome de um princípio de justiça, você está sacrificando em nome de um irmão, de um país, de uma nação, de um povo, você sabe que está fazendo a coisa certa. Isso tudo tem um princípio de transcendência. De saber o quê? Aí a gente entra na área da metafísica. Que a vida em si, ela não se basta. A vida é sempre caminho para algo além da vida. O que torna a vida interessante é saber, por mais prazeres que você tenha, eles são limitados, eles são limitantes. Um prazer se esgota em si mesmo. Até um orgasmo, depois você sente um certo vazio, você sente fome de algo mais, fome de algum amor a mais, fome de alguma transcendência, fome de alguma coisa, algo além daquilo que você está comendo, algo além daquilo que você está vivendo. Então, assim, todo ato de bondade, de justiça, de generosidade que você tem para o próximo é, para mim, um caminho para aquilo que a gente pode chamar de Deus. Se você se centra apenas na existência material, você inexoravelmente vai se sentir deprimido. Por quê? Você não vai conseguir satisfazer os desejos que você tem. E você não sabe a origem dos desejos que você tem. Você tem um instinto de bondade quando você tem um filho, quando alguém te ama, quando você cuida de alguém, cuida de um pai, cuida de um irmão, cuida de um amigo, faz um gesto de carinho. O sentido da vida é esse. É o carinho, é a doação que você tem. O sentido da vida é o trabalho que você faz pelo outro. Você, como comunicador, está comunicando algo para alguém. Eu, como poeta, escrevo um poema para alguém. Um pedreiro coloca um tijolo numa casa para alguém. O sentido da vida é muito simples, é o outro. E o outro está nessa dimensão transcendente que a gente pode chamar de Deus. E quando você perde essa dimensão de transcendência, você vira não livre, mas escravo dos seus próprios desejos, dos seus próprios anseios, dos seus próprios instintos que você não sabe de onde vem. E você se torna inexoravelmente vazio. A pessoa má, que obedece cegamente aos seus instintos, ela é a mais miserável de todas. Porque ela não é capaz de amar. Por que na mitologia cristã, vou chamar de mitologia, tá? O diabo é tão infeliz? Porque ele não é capaz de gostar de ninguém. Ele não é capaz de amar. E o amor, que é exatamente você fugir do seu ego para se entregar a algo, uma causa, e sobretudo a alguém, é alguém que representa essa causa, é fugir da sua vaidade, você se sacrificar em nome dessa pessoa, um filho, um namorado, uma mulher, que seja, um amigo.
E isso te faz se sentir bem nesse princípio de doação. E às vezes a doação dói. Cristo crucificado não estava contentinho. Estava torturado, massacrado, ferrado. E, eventualmente, mas tinha um sentido que era muito maior do que a palavra felicidade. Era realização. Ele sabia que estava salvando a humanidade. Nesse sentido, ele estava feliz. Mas estava ferrado, estava crucificado, cuspido, espezinhado. Mas sabia que estava fazendo a coisa certa. Então, esse princípio de transcendência, de ter um norte de transcendência, a vida só se sustenta por algo além da vida, para mim é o princípio da minha religiosidade. E o sentido da vida, te dou o sentido da vida pronto aqui, é o outro. É tudo que você faz pelo outro. O outro pode ser uma pessoa que você trabalha junto, é o seu filho, é o seu namorado, é o seu amigo, é um mendigo que você dá uma esmola. O outro é o sentido pleno da existência. É tudo que você faz pelo outro, o tempo inteiro. Muito bom, Adriles, muito bom. Assim, porque Você me faz as perguntas profundas, vai. Merecem respostas profundas. E foi bem, muito bem. Eu concordo com você. E agora eu vou voltar para a parte da política, onde nós já demos toda essa introdução da necessidade de Deus como referência. Aí eu fico pensando, quando você tem hoje a questão da revolução sexual, onde tudo pode, você Cuidado, pode fazer... hein? Tem gente que acha que eu sou meio progressista. Essa parte, eu sou dúbio. Você é bicurioso? Não, sou dúbio na questão da sexualidade, criatura. Uai, pois é, eu também... Sou bicurioso. Não, eu tenho... A minha única viadagem, tem gente que acha que eu sou gay. Não era esse ponto de viadagem, A minha única viadagem é que algumas transexuais me deixam confuso. Mas eu lembro que elas têm bililio e eu fico triste. Tô falando sinceramente. Porque eu gosto das mulheres. Tem um fetiche com as mulheres com vilinhas, altas, grandonas, assim, corpulentas. Você me falou que você gosta de mulher gordinha. Não, gosto de mulher cavala. Que engorda nas partes certas. Quer dizer, é um fetiche. Mas eu gosto de tudo quanto é tipo de mulher. Mas eu tenho uma preferência por essas opulentas. Baixinho. Tara de baixinho, olhando pra cima. Aí tem umas trans que me deixam confuso. Mas eu lembro que elas têm... algumas polegadas a mais em lugares estranhos, eu fico confuso. Eu tô falando, é sexualidade. Sexualidade não é politicamente correta que eu posso fazer. Não é. Não é. Mas a questão da revolução sexual, eu não condeno ela de todo, mas enfim. Pois é, mas esse que é o grande problema que eu vejo da revolução sexual, quando você coloca uma libertinagem totalmente sem freio. E aí você não quer você tira a responsabilidade pela sua libertinagem. Então, a sua libertinagem passa a não ter consequência. E isso é uma forma de poluir a mente e entrar mesmo na mente, principalmente dos jovens, onde você perde o apreço por formar uma família, porque a família faz parte do patriarcado opressor. Você tem o homem que é machista, você tem... qual que é a figura? A figura do homem... Eles usam macho. Sobre o patriarcado. É o abusador. E aí você não tem que ficar com uma pessoa mais, porque é poliamor. Filho pra quê? Eu quero trabalhar, eu quero priorizar meu trabalho, porque eu quero ter o mesmo direito que os homens, então eu não vou ter filho, vou abortar meu filho. Vou apoiar um assassinato. Então, assim... O que eu fico pensando é que a revolução sexual, eu acho que isso é até a escola de Frankfurt, né? Que veio com essa introdução de revolução sexual. Ela veio para dar um freio na família tradicional, onde você trata de libertinagem de forma aberta e você limita o poder da família, que é o seu ponto base. Eu não sei você, mas eu, quando tudo fica pesado na minha vida, é pro colo da mãe que eu quero ir. Quero ir pro colo da minha mãe. Porque eu sei que ela é independente. Porque algumas mães são complicadas, mas tudo bem, eu entendo o que você está querendo dizer. Quando você tira o poder de onde você pode voltar, você deixa as pessoas, você deixa as pessoas perdidas. Então, você nunca vai ter o seu lugar de referência. É assim que eu assisto a banalização da família. E para mim isso veio com a revolução sexual. Se você gostou desse conteúdo, entra pra família para ter acesso a ele na íntegra no chatolizei.app.